Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes deste canal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, meu caro amigo, a você, minha cara amiga, que apertou neste vídeo ou neste áudio. Eu também não sei dizer que troço é isso aqui, mas só sei que está funcionando. Você que apertou porque você gosta do meu trabalho, ou porque você estava no YouTube e você achou o título interessante, enfim, não importa o motivo que o trouxe a este conteúdo, seja bem-vindo. Peço encarecidamente que você compartilhe este vídeo. Se você gostar deste vídeo, dê um like. Se você não gostar também, dê um dislike, não tem problema. Se você gostar, diga nos comentários que você gostou. E se você odiar, por favor, diga também que você odiou. À vontade. Podem comentar à vontade. Inclusive, para o pessoal que não gostou desse vídeo, peço muito humildemente perdões e irei melhorar para que a qualidade, para que o que eu estou entregando para quem está ouvindo fique cada vez melhor, tá bom? Meus amigos, no vídeo passado, que foi uns 10 dias mais ou menos, eu postei sobre as leis de Newton. Falei lá sobre a primeira lei de Newton, segunda, terceira, quem foi Isaac Newton. Só que eu dei uma ênfase maior para a primeira. Então, hoje, neste conteúdo, eu vou chamar conteúdo, porque eu não sei se isso aqui é um vídeo, se isso aqui é um áudio, eu não sei que troço é isso. Então, vou chamar de conteúdo, pronto. Entenda como você quiser. Então, nesse conteúdo, eu vou dar uma ênfase maior para a segunda lei, tá bom? E, mais uma vez, todos estão convidados para ouvir o que eu tenho a falar. Você que é estudante, você que não é estudante, você que trabalha, você que não trabalha, você que é dono de casa, você que é dona de casa, você que está lavando os pratos, você que está enxugando o chão, você que está varrendo, fique à vontade e convidado, eu convido você para ouvir o que eu tenho a dizer. Vamos conversar sobre física. Vamos falar sobre física. É como se eu estivesse sentado em uma mesa com você e estivéssemos falando enquanto tomamos café e comemos biscoito. Só que o nosso diálogo é sobre física e sobre natureza. E é por isso que eu criei este canal. Então, sem mais delongas, vamos começar. A segunda lei de Newton, meus amigos, ela no contexto acadêmico, ela é uma das mais utilizadas. Por quê? Porque quando um aluno do ensino médio, agora eu me direciono para o aluno, quando ele vai fazer alguma prova, resolver alguma questão ou fazer algum concurso, algum vestibular que esteja no nível dele, ele vai resolver uma coisa chamada sistema de blocos. E para você resolver o sistema de blocos, você tem que aplicar a segunda lei de Newton e a terceira. E existem outros problemas também, a do plano inclinado, entre outros. Então, no contexto acadêmico, os jovens, os adolescentes, as crianças, que alguns também veem no ensino fundamental, acabam se deparando com uma utilidade de problemas em que elas resolvem aplicando a segunda lei de Newton. E então, a segunda lei de Newton, ela acaba ela acaba chamando bastante atenção, ofuscando assim a importância da primeira e, consequentemente, da terceira. Então, meus amigos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a primeira lei de Newton ela é mais teórica, logo ela é mais passiva. Se ela aparecer alguma questão de concurso, vai ser uma questão de marcar X, vai ser uma questão de verdadeiro ou falso. Entretanto, a segunda e a terceira lei de Newton vão aparecer em problemas numéricos, onde você precisa aplicar algumas técnicas e utilizar algumas ferramentas matemáticas para resolver o problema. Pronto. Era isso que eu tinha para falar em relação aos jovens, em relação aos estudantes. E agora voltando a minha atenção para o público no geral, que são vocês. Eu quero agora falar sobre o real significado desta equação da segunda lei de Newton. Meus amigos e minhas amigas,
eu tenho uma visão bastante romântica e até infantil sobre a física. Eu creio fielmente que cada equação é um poema. E eu, você, todos nós temos a capacidade intelectual e física de interpretar o que aquela equação quer nos dizer. Às vezes, nós não conseguimos fazer isso, e isso não implica dizer que nós não tenhamos inteligência. Talvez o nosso dom não seja para a física, talvez o nosso dom seja para a culinária, talvez o nosso dom seja para a matemática, talvez o nosso dom seja para a arte, para a música, para a literatura, para qualquer outra coisa. O dom que, como cristão, que Deus me deu foi para a física. E eu estou compartilhando para vocês. Eu quero compartilhar para vocês a interpretação desta equação. Eu quero compartilhar para vocês o que eu entendi. Eu quero compartilhar para vocês o que eu julguei ter aprendido, para que vocês possam olhar para este vídeo, olhar para este áudio, ou seja lá o que for, possam se inspirar e fazer isso na disciplina que vocês querem. Não precisa ser em física, não precisa ser na minha área, pode ser na área de música. Você pode ouvir o que eu tenho a falar, ficar inspirado pelo jeito que eu estou falando, ou até mesmo olhar para mim e falar, eu não gostei do jeito dele, então eu vou melhorar para não ser igual a ele. Tudo bem, não importa. Desde que você se inspire e vá fazer isso na área que você quer. Então, sem mais delongas, eu gostaria de falar para vocês sobre o que eu interpretei deste poema chamado Segunda Lei de Newton. A segunda lei de Newton, meus amigos, diz que a força resultante, a causa do movimento, é igual a massa vezes a aceleração. A massa, todos nós sabemos o que é. Quando você vai fazer feira e você vai comprar 1 quilo de carne de sol, você fala, me dê 1 quilograma, me dê não sei quanto. Você fala isso. Agora, e a aceleração? O que é aceleração? É a mudança da velocidade. É o ritmo que o teu carro aumenta. Por exemplo, se o teu carro está a 40 km, aí vai para 41, 42, 43, 44, nós dizemos que o seu carro está acelerando, porque ele está mudando a sua velocidade. O oposto também é verdade. O seu carro pode estar a 50, ele pode baixar a velocidade, ou seja, 49, 48, 47, 46, 45. Então, quando você está baixando a tua velocidade, nós dizemos que ele está desacelerando. Entretanto, você pode interpretar a aceleração como a mudança da velocidade, seja para mais, aumentando ela, ou para menos, diminuindo. Não importa. Então, a segunda lei de Newton, meus amigos, diz que a causa do movimento, vulgo força resultante, é por causa da massa e da mudança da velocidade. Então, a segunda lei de Newton, ela fala, ela explica, ela diz pra gente por que que os corpos se movem. Para que um corpo que está parado, ele entre em movimento, nós precisamos aplicar uma força resultante. Quando nós aplicamos uma força resultante, ele aumenta a sua velocidade e passa a estar em movimento. Não se engane, você pode falar que para colocar um corpo em movimento, eu preciso aplicar uma força, mas não é qualquer força. Por exemplo, pegue a geladeira e empurre a tua geladeira com o dedo. Você não vai conseguir. Você está aplicando uma força, mas aquela geladeira não está se movendo. E sabe por quê, meus amigos? Sabe por que aquela geladeira não está se movendo? Porque a aceleração é zero. Ela não está mudando a velocidade. A segunda lei de Newton, ela fala que quando um corpo ele muda a sua velocidade, seja para mais ou para menos, está mudando, está se alterando, digamos assim, porque uma força resultante está sendo aplicada sobre ele. Então, quando você vê um carro e ele estiver aumentando a velocidade, saiba que ele está aumentando a velocidade porque uma força resultante o está fazendo fazer isso.
Quando você estiver dentro de um carro e ele frear, você vai perceber que ele está diminuindo a velocidade. Ele está diminuindo a velocidade porque uma força resultante o está induzindo, o está influenciando a diminuir. Então, meus amigos, de forma bem simples, quando você aumenta a sua velocidade, você está fazendo isso porque uma força resultante o está influenciando. Quando você freia ou diminui o seu ritmo, você está fazendo isso porque uma força resultante o está fazendo diminuir. E esta força, meus amigos, não é qualquer força. É uma força específica. É uma força que é medida e que é calculada. O exemplo perfeito disso é a geladeira que eu dei agora há pouco. Você está empurrando aquela força com o dedo, mas aquela força não é o suficiente para fazer com que a geladeira mude a velocidade. Você precisa aplicar uma força específica para fazer com que aquela geladeira que está em repouso mude a sua velocidade e entre em movimento. Então, de forma resumida, o que eu tenho para dizer, meus amigos, é que a segunda lei, que tem 3 letras, carrega um significado extenso. Com a segunda lei, eu posso explicar por que um corpo ele aumenta ou diminui a velocidade. Como eu disse agora há pouco, um corpo aumenta ou diminui a velocidade porque uma força resultante o induz a isso. Com a segunda lei, meus amigos, eu posso interpretar por que um corpo que está parado, ele se move, ele entra em movimento. Ele entra em movimento, ele sai do repouso e começa a se mover, porque uma força resultante é aplicada sobre ele de tal forma que ele muda a sua velocidade. E essa força resultante, meus amigos, não é qualquer força. Como eu dei agora há pouco, se você empurrar a tua geladeira com o dedo, você não vai conseguir mover nenhum centímetro. Com a segunda lei de Newton, meus amigos, eu posso dizer para você que a dinâmica e a cinemática estão relacionados. A dinâmica e a cinemática estão juntos, são um casal. Por quê? Porque no lado esquerdo eu tenho a força resultante, o que causa o movimento. Quando a gente se preocupa com a causa do movimento, nós estamos estudando dinâmica. E no lado direito eu tenho a aceleração, a mudança da velocidade. Quando nós nos preocupamos com o movimento, nós estamos estudando a cinemática. Então perceba que no lado esquerdo eu tenho a dinâmica e no lado direito eu tenho a cinemática. E a segunda lei de Newton estabelece uma relação entre essas duas áreas. Você poderia pensar como se fosse um casal. Você poderia pensar na segunda lei de Newton como um casamento. Do lado esquerdo você teria, eu vou falar aqui, você teria o homem e no lado direito você teria a mulher. Ou no lado esquerdo você teria a mulher e no lado direito você teria o homem, não importa. O que eu estou querendo transmitir para vocês é a importância, tentar transmitir para vocês essa importância, que a segunda lei de Newton, ela é muito mais do que um problema que eu e você resolvemos, ela é muito mais do que uma equação que nós utilizamos para aplicar em uma prova, ela é muito mais do que isso. E era isso que eu queria transmitir para vocês. Eu estou chegando aqui nos últimos momentos. Obrigado por você ter visto isso até o final. Peço desculpas se eu falei alguma palavra errada ou se eu falei algum termo que não ficou definido de forma coerente. Peço desculpas por isso. E para resumir, eu gostaria de falar uma última coisa para que você possa entender e admirar também esta ideia denominada segunda lei de Newton. O que eu tenho para falar é que esta ideia, ela diz que o movimento, um corpo, ele se move quando uma força resultante é aplicada sobre ele. Se nós aplicarmos uma força resultante sobre ele, ele pode aumentar ou diminuir a velocidade. E isso faz com que ele fique em repouso ou em movimento.